Oi, gente, vamos continuar a construir nosso jogo Frogger no Processing. Na primeira parte do vídeo, a gente criou a movimentação do nosso sapinho andando pela tela, limitamos ele para não sair pelos lados. Eu vou só apresentar aqui desculpe, como está atualmente. Então, eu consigo movimentar ele, subir, ele tocou na parte lá em cima, ele aparece novamente embaixo, que esse movimento vai dar aumentar minha pontuação. Eu consigo também impedir que ele não saia da tela. Eu sei que no vídeo o fundo está preto e a tela está preta, você não consegue ver, mas é só se basear pelo título da janela, você as bordas, né, onde ele bate. Então eu consigo limitar que ele não sai pela esquerda, então tá aqui pelo lado esquerdo, e eu consigo também limitar que ele não saia pelo lado direito. Bom, tá aqui, ó, não sai pelo lado direito. Então, o que está faltando, né, para a gente concluir nosso joguinho? Algumas coisinhas, né? A primeira coisa, vamos adicionar obstáculos, né? Os carros que irão lá estar ultrapassando a janela. E depois a gente vai fazer a pontuação. Se eu conseguir atingir determinada pontuação, eu vou mostrar uma tela de que eu ganhei. Depois eu vou fazer a colisão, que é uma parte mais trabalhosa. Vai ser um vídeo só para a parte da colisão, que eu fiz algumas ilustrações para a gente discutir a colisão. E aí eu mostro a mensagem que você perdeu. E por último, a gente encerra colocando uma telazinha inicial para, antes do jogo rodar o jogo, eu pressionar uma tecla para iniciar o jogo. Tá bom? Então vamos continuar. Aqui nesse momento, então eu quero fazer um carro andar pela tela. Então eu vou seguir a mesma lógica do sapo. Eu vou criar no caso, eu não preciso mudar, alterar a movimentação do carro no eixo Y, ele só se movimenta no eixo X. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada CX, que é do carro. Como eu vou ter dois carros, vou colocar CX1, ok? E eu vou colocar ele saindo da esquerda para a direita. Então, eu vou colocar CX1, 0 aqui. Ok? Então, eu vou desenhar um carrinho aqui. Eu vou copiar aqui no meu sapo. A cor desse carrinho vai ser branca. Então, vai ser... Posso usar a escala de cinza mesmo, 255, certo? O meu carrinho ele vai estar na posição CX1. O Y dele, se eu tenho uma janela de 600, se eu quisesse dividir essa janela em três partes, o primeiro poderia aparecer em 200, né? E o segundo poderia aparecer em 400, né? Assim eu consigo dividir a minha tela em duas partes. Então, o primeiro eu vou colocar na posição 200. Só para organizar melhor, deixa eu tirar aqui, desculpa, deixa eu tirar aqui esse código do carro, vou colocar abaixo desse teste, que aqui é referente ao sapo, certo? Posso até colocar aqui um comentário de sapo, e aqui é carros. Eu coloco aqui o carros aqui embaixo, ok? Usei Ctrl T agora para autoformatar, por isso que ele tem uma atualizada no código. Ctrl T ele autoformata o código. Então, o carro vai ser cor branca, vai aparecer na posição 200, o CX vai começar com 0 e ele vai ser mais largo do que o sapo. Vou botar duas vezes mais largo que o sapo. Vou executar para a gente ver onde ele está aparecendo. Por enquanto sem movimentação, mas o primeiro carro vai aparecer ali em cima. Bom, agora a gente vai fazer que esse carro se movimente, né? O sapo está se movimentando quando eu pressiono teclas. O carro, na realidade, eu quero que ele se movimente automaticamente. Ele fica indo sempre na direção esquerda-direita. Então, o que eu preciso fazer é verificar se, desculpe, que essa variável CX seja atualizada o tempo todo dentro desse loop de repetição que é o draw. Então, se eu dizer que CX toda vez que ele desenha um carro, logo após ele diz que CX1 é igual a CX1
mais 7, tá 7 porque é um valor razoável. Esse carro, essa variável vai começar a ser atualizada e o carro vai começar a andar. Por quê? Porque eu estou desenhando esse retângulo usando essa variável. E aqui é uma repetição, é um loop. Né? Lembrando que o draw é um loop que roda 60 vezes por segundo. Então, dentro dessa repetição, essa variável vai ser atualizada, certo? Somando mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, dando a impressão que o carro está se movimentando. Então, só ver aqui novamente. O que acontece? Ele precisa estar em loop. Então, assim, ele está indo para o infinito, somando mais 7. O que eu preciso fazer é igual, parecido com o que eu fiz com o sapo. Eu preciso testar se o valor de fx é menor, desculpa, é maior do que 600. Se isso acontecer, a variável cx1 vai ser zerada, né? Então eu vou conseguir, se esse carro, desculpe, fx não, desculpe, cx1. Se cx1 for maior que 600, cx1 é igual a zero. Vou executar aqui. Ele está aparecendo no meio, gente, é só a mudança da gravação, mas ele está aparecendo no começo. Ele demora um pouco, tá bom? Então ele está funcionando, está saindo completamente da tela. Nesse caso, eu quero que ele saia da tela, dando essa impressão de movimento, saiu da tela, como se fosse um novo carro estivesse aparecendo. Aí você percebe que do lado esquerdo, o carro está aparecendo bruscamente, de uma vez, como se teletransportando, se materializando ali no lado esquerdo. Isso não é legal. Ele deveria aparecer fora da tela e ele entrar na tela. Então vamos resolver isso. Para isso, eu não vou usar o valor zero. Eu vou usar o valor menos o tamanho do carro, que é 60. Assim ainda aparece completamente fora da tela. E quando eu estiver adicionando mais 7, mais 7, mais 7, ele vai aparecendo na tela. Ok? Vou executar aqui. Vamos ver. Certo? Então, dessa forma, eu tenho todo o movimento. Está meio piscando aí, mas acho que é a captura da tela, certo? Tem todo o movimento do carro saindo da tela e aparecendo na tela. Assim a gente tem o movimento do nosso primeiro carro. Bom, eu quero agora fazer um segundo carro. Então, vai ser muito parecido com esse primeiro carro aqui. Vou fazer uma nova variável, cx2 vai ser igual a... Só que eu quero fazer um movimento contrário, que ele saia do lado esquerdo e vá para o lado direito, certo? Desculpe, ele saia do lado direito e vá para o lado esquerdo, o contrário do movimento desse primeiro carro. Então, eu quero que ele apareça na posição CX600, que é o lado direito. E aí eu venho aqui, vou copiar todo esse código aqui, que eu vou simplesmente replicar, Ctrl C, atualizando, obviamente, para o carro 2. Se você quiser até colocar carro 1, carro 2 para separar, é, fique à vontade. Então, eu vou colocar aqui cx2 para esse segundo retângulo. Vou atualizar a variável cx2, só que como eu quero fazer o movimento contrário, eu vou alterar o sinal aqui para -7. E nesse caso, eu preciso verificar se o cx2 é menor do que zero, porque ele vai sumir pelo lado esquerdo. Quando isso acontecer, ele vai aparecer na posição 600. CX2, ok? Desculpa, CX2. Executo. Bom, aí os carros estão. Precisa atualizar a posição Y, mas o movimento está funcionando. Vamos só atualizar a posição Y aqui. Né? Ao invés de 200, como eu tinha falado, eu ia usar o valor 400. Aí para ele ficar mais embaixo, como se fosse como se fosse não, três partes da tela. Né? Então vou executar, mudando esse valor para 400 e assim eu tenho o movimento.
E do lado direito, ele está aparecendo perfeitamente, saindo da tela, né, entrando na tela, né, totalmente fora, entrando na tela. E mais do lado esquerdo ele está desaparecendo bruscamente. Eu quero que ele saia o corpo dele não desapareça completamente, ele saia até o lado da Terra. Ou seja, aqui nesse valor menos zero, não pode ser menos zero, e sim menos o tamanho do carro, que é menos 60. Assim eu vou conseguir que ele fique um valor negativo, que ele está fora da tela, ele sai todo completamente suavemente pelo lado da tela. Ok? Então vou executar e vamos testar. Pronto. Assim agora eu tenho a movimentação dos meus carros, dos meus dois carros, que vão servir como obstáculos para a movimentação do sapo. Por enquanto, o sapo não está colidindo com esses carros. Então, mas por enquanto a colisão é por último, certo? Boa parte do nosso projeto já está funcionando. Antes de encerrar, eu já vou preparar aqui a variável de pontuação, que eu já tenho, eu já posso exibir a pontuação, porque ele já está chegando lá no topo e reiniciando, aparecendo lá embaixo. Então já poderia ter uma variável pontuação e eu poderia exibir essa pontuação lá no canto esquerdo superior da tela. Para isso, eu vou criar uma outra variável int inteira, né, pontos, que vai receber e começar com zero. Eu preciso exibir essa variável o tempo todo, né? Então, eu exibir lá, lá em cima da tela. Então, eu vou colocar aqui logo depois do background, certo? Ah, desculpe, o sapo, o background não faz parte do sapo, né? Faz parte a partir daqui. Certo? Então, eu vou exibir essa variável pontuação com a instrução do próximo text, certo? Eu vou escrever um texto simples, pontos, dois pontos, espaço, e eu vou somar com a variável pontos. Ou seja, o texto vai aparecer lá em cima e a variável pontos vai exibir o valor dos pontos. E eu tenho que dizer a posição. A posição, eu vou colocar uns 30 pixels no X, certo? Para não aparecer, ficar colado na borda. E eu vou colocar uns 30 pixels no eixo Y. Vamos ver como é que vai ficar esse meu texto. Pronto, apareceu. Acho que 30 no eixo X é muito espaço, acho que dá uns 10 só para dar um espaço, uns 15 para dar um espaço melhor, mas a variável, o texto ficou muito pequeno. Vamos resolver isso. Então, só resolvendo aqui, no eixo X eu vou botar 15. O texto, a gente consegue mudar o tamanho do texto através da instrução no Text Size, que é bem simples, você diz com o tamanho de texto que você quer. Eu vou colocar tamanho 30. Pronto, já está suficiente para mim, já tenho essa pontuação. Vamos agora verificar se ele chegar lá em cima, esse valor de ponto atualiza. Não atualizou, óbvio, porque eu não fiz essa lógica ainda de somar um ponto toda vez que ele bater lá em cima, ele tocar lá em cima, ele chegar no seu objetivo. Vamos resolver isso facilmente. Quando eu verifico que ele tocou lá em cima, eu verifico isso. Cadê sapo? Por isso que é importante a gente testar. Aqui, ó. Certo? Eu não estou colocando comentários aqui para não ficar muito grande, mas eu acho que é uma boa prática você escrever testando se o sapo chegou lá em cima. Você pode colocar tanto esse comentário logo em cima do if ou no lado do teste. Neste caso, que eu vou fazer duas coisas, que é reiniciar, vamos dizer assim, né, a posição do sapo, colocando o FI para 570 e somar mais um ponto, eu preciso abrir um bloco, ele não vai poder mais ficar ali do lado direito, certo? E fechar um bloco. Então, quais são as duas coisas que acontecem quando ele chega lá em cima, quando o FY é igual a zero? O FY fica 570 lá embaixo e pontos será atualizado. Pontos é igual a pontos mais um. Vamos ver agora se funcionou.
Então eu tenho aqui meu sapo, não preciso me preocupar com se eu vou ser atropelado, quero verificar se ele chegou lá em cima, a pontuação é atualizada. Então, perfeito. Pontuação está ok, movimentação do sapo limitando nas laterais está ok, movimentação dos carros está ok, né? Então, assim, eu posso, nos próximos passos, já fazer uma tela de vitória, se ela atingir, por exemplo, 3 pontos, certo? Depois, eu faço a colisão com os carros, que aí é um vídeo só para esse teste, e verificar a condição de derrota. E por último, eu posso fazer uma tela inicial, eu posso até fazer junto com a do de derrota, que é para, antes do jogo começar, aparecer essa tela inicial. Ok? Então, ficamos por aqui, né? Encerramos essa segunda parte do vídeo e na próxima eu faço essa parte da condição de vitória, depois a colisão, tá bom? Até logo.